vocês estão? Tudo bem? Já chegamos na aula de número 6 aqui de Evangelhos. Eu espero que você esteja bem, recebendo conhecimento avançado, porque esse é nosso objetivo aqui na FASTEF, aqui no Instituto Humaniza. Agora a gente vai falar do evangelista João, e eu tenho um carinho especial por esse evangelista, por ele ser o mais teológico, por ele ser o mais teólogo, por ele escrever não para o judeu, não para o romano, não para o grego, mas ele escrever para a igreja. A abreviação é J-O, como diz o paulista, J-O. Se fosse Jó, teria o acento. Se fosse Juízes, seria JZ. Se fosse Josué, seria JS. Então é bom você treinar abreviaturas. JS, Josué. JZ, Juízes. JO sem acento, João. JO com acento, Jó. A datação do Evangelho de João é cerca de 85 depois de Cristo. Ele foi o último evangelho a ser escrito e provavelmente o último livro a ser escrito, porque João, ele é o último apóstolo a morrer nessa era apostólica. Então João, ele vai falecer aproximadamente no ano 100 depois de Cristo. A autoria, o Evangelho segundo João, não pode ser contado entre os sinótipos, porque João quis mostrar Jesus por um outro ângulo. Ele fala de Deus como Criador do mundo, que se fez carne, que habitou entre nós. Ele fala dos milagres e dos ensinos de Jesus, mas para provar que Jesus é Deus. Por que João, professor Eduardo, ele não pode ser considerado um evangelho sinótico? Porque João, ele não escreve visando um ângulo da biografia de Cristo. Ele não escreve focando para um público-alvo, como Mateus escreve para os judeus, como Lucas escreve para os gregos, como Marcos escreve para os romanos, num sentido evangelístico. Não. João, ele fala para a igreja, ele rasga o verbo. João, ele fala para quem já é da fé. Diferente de Lucas, Mateus e Marcos, que acabam falando de maneira evangelística para aqueles que ainda não professavam a fé. Amplamente conhecido como o Gênesis do Novo Testamento, João escreve para a igreja, com o foco único de prevenir o povo de Cristo contra heresias. O seu texto mostra Jesus como o Deus que se fez homem. O que é heresia, professor Eduardo Maciel? Heresia é todo ensinamento que não está contido na Bíblia. Eu posso até usar a Bíblia para fazer uma heresia. Quando eu acabo forçando o texto a dizer uma coisa que a Bíblia não diz. Então, nós não podemos cair nesse erro. Nós só podemos pregar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia não diz, se eu acabo pregando, eu acabo formulando heresias. Uma grande diferença entre este e os evangelhos sinótipos, Mateus, Marcos e Lucas, é que eles possuem uma mensagem evangelística, isso é, para homens não espirituais. Já João traz uma mensagem espiritual para a igreja de Cristo. É diferente quando eu prego uma mensagem evangelística para um público que não pertence à fé. Aí eu vou ter que falar de maneira evangelística, muitas vezes aquela água com açúcar, muitas vezes aquele leitinho
para pessoas que não conseguem comer um alimento mais sólido. Você não vai dar uma feijoada para um bebê. Você não vai dar uma dobradinha, uma buchada de bode para uma criança. Então, falar para quem não é da fé é uma mensagem evangelística. Falar para pessoas espirituais já é uma mensagem mais sólida, né? Uma comida mais engrossada. O conteúdo do Evangelho de João apresenta muito mais teologia sobre o significado das verdades de Cristo. Por isso que ele é o mais teológico dos quatro. O autor foca nas atividades do Cristo, o Filho de Deus manifesto, o Verbo, enfatizando a divindade de Jesus, descrevê-lo como Senhor e Deus. João também enfatiza a humanidade de Cristo, desmentindo a crença gnóstica de que Jesus era apenas um espírito, sem ter se manifestado em carne. O gnosticismo vai dizer que Jesus ele era apenas um espírito. Ele não tinha corpo físico. Ele era uma espécie de holograma. Ele era uma espécie de miragem. Ele era uma espécie de fantasma. Não, gnosticismo está errado. Jesus ele veio em carne. Jesus ele veio como homem. Jesus teve fome. Jesus teve frio. Jesus ele teve sono, ele dormiu no barco. Jesus ele teve agonia, suou gotas de sangue. Jesus foi crucificado, ele morreu literalmente a morte física, mas não a morte espiritual. A última semana de Jesus Cristo é relatada aqui em João, diferente dos evangelhos sinóticos. Por exemplo, em Mateus, Marcos e Lucas, que são sinóticos, eles vão utilizar 1/3 das suas páginas para relatar a última semana de Cristo. Então divide aí os evangelhos sinóticos em 3 e uma dessas partes aí vai falar da última semana de Jesus aqui na Terra. Já João, ele vai falar a metade do seu evangelho, pelo menos 7 capítulos, para falar dos últimos acontecimentos e da última semana de Cristo aqui na Terra. Então João ele vai falar muito mais, com mais detalhes do que propriamente os sinóticos da última semana de Jesus. João ele foca muito na divindade de Deus, na divindade de Cristo. De fato, a expressão eu sou, que Jesus ele falou pelo menos 7 vezes em João, foi usada para fazer referência a Cristo e que se encontra apenas nesse evangelho. O eu sou, a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você não encontra em Marcos, você não encontra em Lucas, você não encontra em Mateus, você só encontra particularmente no evangelho de João. Essa foi a nossa aula de número 6. Esse é o meu evangelho preferido, o evangelho de João. E na próxima aula a gente vai fechar a disciplina e depois você vai estar preparado para avaliação, falando ainda de paralelismo, tá bom? Fica por aí. Bons estudos!